Amém. Diga, Sião, o lugar da sua glória. Vamos repetir? Sião, o lugar da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Isaías 60, vamos ler 2 versículos. Isaías 60, versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Fecha os seus olhos e peça uma unção na tua mente agora. Porque hoje o que nós vamos meditar aqui pode ser a decisão para as vitórias na tua vida. A decisão. Pai, Senhor, a tua palavra me ultrapassa em muito. Eu creio que o Senhor tem misericórdia de mim também. Creio, Senhor. E por isso peço que não seja eu, mas teu Espírito Santo possa me usar segundo a tua vontade para a tua glória. Senhor, que todo faminto seja alimentado, que todo sedento receba a água do Espírito, Senhor. Que os tristes sejam alegrados pela tua presença. Senhor, e que todos aqueles que estão buscando em Ti, Senhor, alguma resposta, possam nesta noite receber do Teu Espírito Santo aquilo que convém, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que é o melhor, segundo os Teus pensamentos, segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vocês podem sentar. Quantos estão acompanhando a série Sião? Deixa eu ver. Amém. Se você não viu os anteriores, como vai ser um crescendo, né? Seria interessante que você procurasse lá no canal da igreja, lá no canal do YouTube, que você procure as palavras anteriores. Eu posso até fazer um breve apanhadinho, assim, bem rápido, né? Na primeira ministração, na primeira reflexão que nós fizemos sobre Sião, nós vimos que houve um decreto de Davi, dado por Davi, que nem coxos e nem cegos entrariam em Sião, né? E aplicando a nossa realidade hoje, nós vemos assim, que coxos são aqueles que andam entre dois mundos, entre o mundo, né, natural, né, e Deus, e o reino de Deus. Então, procuram ter um pouco de cada lado, e no fim, não entram em Sião. E Sião é a morada do Altíssimo. Amém? Amém? Na semana passada, e que, sim, eu quero acrescentar algo aqui, para deixar mais claro, né? A fortaleza de Sião, você conquista uma fortaleza quando você combate os seus próprios argumentos, não os dos outros, os seus próprios argumentos, os seus próprios sofismas, sabe? Aquelas coisas que estão arraigadas na sua mente e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Elas precisam ser submetidas ao senhorio de Cristo para que você diga não. Essa fortaleza tem que cair, destruindo fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Não é um pastor que vai pegar uma vara e destruir teus pensamentos, teus argumentos. Não, é você que tem que analisar, à luz da Sagrada Escritura, isto. Por exemplo, você analisa alguma coisa que está em você, isso não está de acordo com a palavra. É um pensamento, é uma ideia que eu tenho, que eu preciso submeter a Cristo. Então, você começa a destruir fortalezas. Tá? E com isto, a conquista de Sião se torna cada vez mais real. Claro isso? Amém? Na semana passada, nós vimos que Sião é a habitação de Deus, o lugar que Ele escolheu para morar. Ele escolheu, dentre todos os lugares da terra, um lugar específico, o Monte Sião. E Ele disse, ali eu vou descansar, ali eu vou me alegrar, ali eu vou viver no meio do meu povo. Então, Monte Sião, eu estou falando, não da placa, eu estou falando de Sião espiritual, tá? No Sião espiritual, Deus descansa, Deus se alegra, Deus vive ali, Ele não visita, bem como o pastor Marcelo falou durante a ministração, nós não queremos uma visita, nós queremos uma permanência. Diga isso para Ele, Senhor, eu quero a Tua permanência na minha vida. Eu não quero uma visita,
Eu quero a tua presença. Por quê? Porque com a presença do Senhor vem tudo aquilo que a presença do Senhor traz. Estão me acompanhando? Todos me acompanhando aqui? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero continuar dentro do assunto Sião. Isaías 60, versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aqui em Isaías 60, ele estava falando, o profeta estava falando sobre Sião. Se você vai ler todo o capítulo 60, você vai ver que ele está se referindo a Sião. Mas qual Sião? A Sião espiritual. Diga Sião espiritual. O lugar a partir do qual Deus resplandece. Então, vai acrescentando. Primeiro, conquista a fortaleza. Segundo, Deus vem habitar. E aí ele começa a expressar a sua presença. É isso que nós vamos ver hoje. Porque quando você e eu entendemos que como a igreja do Senhor, ela é santa, amém? A igreja do Senhor foi comprada pelo sangue de Cristo. A igreja do Senhor é uma representação na terra de Sião. Por quê? Porque a igreja, lá diz o apóstolo Paulo em Efésios, dos dois povos ele fez um. Em Cristo, judeus e gentios são a Sião, o Sião de Deus, como você quiser. Dos dois povos, fez um. Diga, dos dois povos, fez um. Então, com isso em mente, nós precisamos entender que hoje o Senhor está dizendo ao seu povo, a Sião espiritual, levanta-te e resplandece. Levanta-te, resplandece. Por que eu quis começar no meio daquele momento magnífico de louvor, lembrando que quando a arca estava no meio do povo, queridos, eles estavam em guerra. Não era tempo de paz. Os filisteus estavam em volta dele. Assim é a tua vida. Pode a treva toda, pode os inimigos todos espirituais, que eu digo, estarem em volta, mas se você começa a se empenhar no louvor, você começa a fazer o inimigo tremer. Leia o Salmo 18. Leia o Salmo 18, tarefa para esta semana. Persegui os meus inimigos e os alcancei, os destruí, os derrotei. Por quê? Porque o Senhor está no meio do seu povo. E quando, sabe, eu falei antes aqui, que por muito tempo, agora eu posso falar, agora sou livre para falar. Por muito tempo eu achei que eu estava pregando numa missa. Sim. Não tinha um aleluia, não tinha um glória a Deus, não tinha nada que desse o menor sinalzinho de que a pessoa estava acreditando naquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus Cristo disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio dele. Hoje eu pergunto para Sião, você crê que ele está aqui? Então mostra isso para ele. Mostra para ele. Não vem mostrar para mim, não. Porque tem gente que acha que Então, a honra ao Senhor é quando nós expressamos com o nosso corpo que nós acreditamos que Ele está presente. Eu vou repetir. A honra ao Senhor é quando nós expressamos com o nosso corpo que Ele está presente, porque o nosso corpo é dele também. Então, se no meio do louvor você fica igual o freezer que eu tenho lá em casa, desculpa, você não ama Ele. Não ama. Se no meio da palavra você está interessado em outra... Martinho Lutero disse o seguinte, eu vou falar para vocês agora. Na pregação é Jesus falando contigo. Eu não devia falar isso, mas hoje eu vou falar. Para pregar aqui eu jejuo 40 horas. Toda semana. Então seria bom que ninguém desprezasse essa palavra. Porque Jesus está falando com você. Eu tenho absoluta... Eu não falo isso para me engrandecer. Quem faz jejum não pode falar que faz jejum. Eu estou em casa. Vai para a internet, tudo bem. Mas aqui estamos em casa. Você quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus aí? Jejua.
jejua. Diz, eu quero, Senhor. Eu não quero só vencer a fortaleza. Eu quero sim vencer a fortaleza. Mas eu quero mais, eu quero águas mais profundas. Né? Cantamos, né? Eu sei que o Senhor é habitação, mas eu quero que o meu corpo se envolva na tua presença. Eu preciso disso, porque se Ele cura o meu corpo é propriedade dEle. E eu vou usar meu corpo para festejar o futebol, para festejar os amigos lá não sei aonde, para festejar não sei o quê, e não vou festejar Ele, e não vou emprestar meus ouvidos para escutar quando Ele fala, mas escutar as fofocas dos inimigos de Deus que querem destruir tua vida. Fala. O que você acha? Eu estou numa missa? Então me dê um retorno. Mas eu sou tímido. Os tímidos não herdam o reino de Deus. Pronto, falei. Não, está lá em Apocalipse, vai lá ver que você encontra. Os tímidos não herdam o reino. É para os audaciosos, é para os corajosos, é para aqueles que têm fome, é para aqueles que dizem, Deus, não estou contente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por quê? Porque as trevas estão cobrindo a terra e Ele está dando uma ordem, levanta e resplandece. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você pode levantar ficando sentado? O que você faz quando vem uma ordem assim, levanta? O que você faz? Teve gente que entendeu. Os outros não entenderam. Quando você ouve uma ordem que diz levanta, o que você faz? Eu levanto. Glória a Deus. Porque o teu corpo precisa estar envolvido na adoração, se você quiser que a glória dele resplandeça na tua vida. Que coisa maravilhosa. Pode sentar, pode sentar. Fogo, Senhor, quero um fogo aqui hoje. Quem quer fogo do Espírito aqui hoje? Tem gente que diz assim, a sombra de Pedro curava. Quê? Era a glória do Senhor que curava. Quando Pedro passava na rua, a glória do Senhor ia curando, e essa glória está reservada para Sião espiritual. Você quer ser? Diga, eu quero. Por quê? Porque Hebreus nos diz que nós não chegamos no Monte Sinai, nós chegamos no Monte Sião. Vamos conferir lá? Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Espera aí, fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos um pouquinho, só um pouquinho. Fecha os olhos. Você chegou à cidade do Deus vivo, e aos muitos milhares de anjos, eles estão aqui, porque eles querem descobrir o que o Senhor quer falar com vocês, que eles ainda não sabem, e eles estão aqui para ouvir, para saber o que o Senhor quer falar com você. Diga assim, Pai, muito obrigado pelo ministério dos anjos. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que o Senhor diz para eles fazerem por mim. Muito obrigado por todos os livramentos. Muito obrigado, Senhor, por todo o socorro. Muito obrigado, Senhor, por todas as respostas nas quais o Senhor os envolveu para que eles me trouxessem o teu sim e o teu amém. Graças te dou, Pai, pelos teus anjos. Amém, glória a Deus, amém? Então quem é de Jesus, quem entregou a vida para Jesus, já chegou no Monte Sião. Mas de novo, tem fortaleza para vencer, tem que se tornar a habitação do Senhor e entender que Ele quer estar dentro de você para mostrar a glória dEle para o mundo. Por quê? Porque as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre você Ele resplandece. A luz da sua face vem sobre você. Amém? Olha só. Hebreus, né? Hebreus 12, nós vimos isso. Muito bem. Agora, hoje nós vamos entender, a semana passada nós falamos mais e meditamos mais em Sião como a morada
cada um de nós individualmente, como morada do Espírito Santo. Hoje vamos meditar um pouquinho na Sião espiritual como uma congregação. Tá? Uma congregação, certo? Diga, Sião espiritual como uma congregação. E para isso nós vamos ler um texto apenas, Efésios 2, eu vou ler os versículos, tenho aqui também, Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo. Diga assim, quando o Senhor está no nosso meio, como congregação, nós somos o templo santo do Senhor. Amém. Ficou claro isso? Então, levantar-se e resplandecer é uma ordem. Andar conforme a ordem traz bênção. Foi já comentado aqui, falado aqui sobre Noé. Noé ouviu uma ordem e ele cumpriu a ordem. Ele nem falou nada, ele foi lá e cumpriu a ordem. Deus disse, me constrói uma arca porque vai chover. Nunca tinha chovido na terra. 120 anos construindo uma arca e todo o povo da terra rindo e zombando dele. Assim como zombam de você lá fora, sem que você saiba. A não ser que você seja um agente secreto de Jesus, que ninguém saiba que você é dele. Ele cumpriu. Eu não vou ler, o texto é longo, mas você, creio que conhece. Se não conhece, sugiro que você leia de Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 9, e você vai entender tudo. Noé, pela sua justiça, condenou o mundo. Só obedecendo, ele condenou o mundo. Por quê? Porque quem não seguiu aquilo que Deus falava através de Noé, não obedeceu, não a Noé, não obedeceu a Deus. Entendeu o princípio da rebeldia? Quem entendeu? Quem não entendeu? Eu explico. Deus sempre fala através de pessoas. Os ouvidos atentos reconhecem que é Deus falando. Os outros, como o pastor repreendeu aqui, espírito de orgulho, né? Não sei mais o que lá que você repreendeu aqui, que está arrependido em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não aceitam. Não aceitam. Mas Deus, com os soberbos, Deus trata assim. Ele sempre usa pessoas, os loucos, para confundir os sábios. Aqueles que se acham sábios, Deus usa os loucos para falar com eles. Os que se acham que são, ele usa aqueles que não são para confundi-los. Então, preste atenção, porque na palavra é Jesus falando com você. É o Espírito Santo falando com você. Porque nós vamos conquistar Sião, sim. Nós vamos cumprir um chamado de extrema alegria. Extrema alegria. Mas continuando. Então, Noé obedeceu. Outro que obedeceu foi Moisés. Moisés recebeu ordem para levantar o primeiro tabernáculo no deserto, e ele fez isso. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem de guerra. Então Deus disse para Davi, você não vai construir um templo para mim, mas o teu filho vai. Só que Davi tinha recebido tudo. Davi amealhou, recolheu, juntou toda a riqueza necessária para construir o templo. A glória do templo de Salomão foi resultado da provisão que o pai dele fez. Entendeu? Então, a glória foi resultado da provisão do pai, de Davi, né? Só que Davi, ele amava a presença de Deus, ele amava a presença de Deus. Ele não frequentava missa. Bons entendedores, só o tiro em cima do ar já chega. Entenderão. Ele não tinha nada de espírito religioso com ele. Ele morava numa casa maravilhosa. Daí ele disse, mas eu não posso morar numa casa assim e não vou fazer um lugar para o meu Deus em Sião? Não. Aí Deus, tudo nos entreveram lá, que nós não vamos nem entrar agora. Mas Davi, ele buscou a arca, ele conseguiu trazer a arca. E a arca, ele colocou lá no monte, e quando ele trouxe a arca, ele se alegrou.
Davi, ele não tirou toda a roupa, mas ele ficou, eu acredito, vou falar a palavra aqui, de sunga. Porque ele tirou tudo. Ele tirou as vestes, ele tirou o manto, ele tirou a coroa e ele dançou como louco na presença de Deus. Ele celebrou o fato de Deus estar presente. Amados, quando você vem aqui no sábado, não fique distraído com outras coisas. Celebre a presença do Senhor. Ele está aqui e Ele está vendo cada um de nós e o que estamos fazendo. E Ele vai tratar com cada um de nós, abençoando ou trazendo talvez um puxãozinho de orelha para que a gente se acorde, porque Ele não quer que nenhum pereça. Então, Davi celebrou, mas festejou, mas dançou, mas cantou, mas celebrou. E a mulher dele na janela. Um rei se expondo desse jeito. Sabe o que Deus fez com ela? Tornou-a estéril. E para uma mulher naquele tempo ser estéril é a pior desonra que podia existir. É por isso que Ana chorava e chorava que ela queria um filho, porque ela dizia, Deus, tira essa vergonha de mim, porque eu não tenho filhos. Então Davi levantou o tabernáculo e olha o que Deus falou e que está registrado lá em Amós 9. Vamos lá, porque hoje nós vamos entender isso aqui. Você quer entender? Amém? Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar das suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Naquele dia é o dia marcado do Senhor. Esta mesma palavra nós vamos encontrar no Novo Testamento, confirmada em Atos 15. Vamos ver lá. Atos 15, versículo 16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Diga, Senhor, eu quero. Como congregação, eu quero ser tabernáculo de Davi. Que está caído, admita. Te peço perdão. Ele está caído. Mas, Senhor, levanta-nos nas nossas ruínas e torna a edificar esse tabernáculo. Aleluia. E olha com que objetivo. Presta atenção, agora você pode ligar com Pedro e o Espírito Santo curando através de Pedro. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Sabe o que acontece? Escuta. Sabe o que acontece? Quando ele levanta o tabernáculo, quando ele vem para morar com uma congregação, todos os povos buscam ao Senhor, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor. Então, aquele teu parente que não é convertido, aquela pessoa pela qual você está orando há tanto tempo, aquele outro amigo que você tem um coração doído, porque você sabe que se continuar nesse caminho vai para o inferno, aquele crente nominal, que de cristão não tem nada, só tem a petulância de dizer que segue a Cristo sem obedecer em nada, eles serão tocados. Por você? Não. Pela glória que habita no meio do povo do Senhor. Amém? Eu quero isso. Mas então, diante de tudo isso, eu estou me caminhando para o final. Nós chegamos à seguinte questão. O que Deus quer de nós, afinal? Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta. O que Deus quer de nós? O que Ele quer de nós? O que Deus quer de nós? Davi erigiu a tenda para que o povo louvasse com alegria, sem estarem separados da arca pelo véu. Se você lembra, presta atenção, que se você lembra, no templo havia o átrio, né, com os altares, havia o lugar santo e o santíssimo. O santíssimo é onde ficava a arca. Diga, no santíssimo é que a arca permanece. Isso fala também de espírito, mas deixa para outra hora. Entre o lugar santo e o santíssimo tinha um véu. Só que as pessoas pensam um véu. Hoje, quando se fala um véu, olha aqui para mim, um véu. Você sabe como é que era o véu? Ele era tão grosso que 12 juntas de boi, uma junta de cada lado puxando, não rasgavam esse véu. Entendeu o véu? Entendeu a separação que há entre a alma e o espírito?
Porque o lugar santo, onde a luz tem que estar acesa, onde a comunhão tem que estar acesa, onde o louvor tem que continuar subindo, representa a nossa alma. O Santíssimo é o Espírito. Entre o Espírito e a alma havia um véu que 12 juntas de boi não rasgavam. Só que quando Jesus morreu na cruz, você lembra o que aconteceu? Vai lá, vamos lá, Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu se rasgou de alto a baixo. Deus não precisa de 12 juntas de bois para te encontrar. Deus não precisa de mão humana para te encontrar. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, a terra tremeu e Deus, o Santíssimo, no Santíssimo lugar, disse: agora eu posso ir para o meio deles. Porque a expiação tinha sido feita. Entende, querido? Você entende isso? Tá. Então, quando Davi colocou a arca visível para todo o povo, para que todos celebrassem com alegria, ele estava profetizando esse momento. Davi era profeta. Ele disse: não, eu vou pegar. Mas a arca não tinha que ficar escondida de todo mundo. Mas Davi era segundo o coração de Deus. E Deus prepara coisa que o homem não imagina para aqueles que o amam. Deus disse: eu te dou licença. Bota a arca para que todo mundo veja. Para que o povo celebre com alegria a minha presença no meio deles. E ele fez isso. E dançava e celebrava na presença do Senhor. Então, Noé seguiu o modelo. Moisés seguiu o modelo. Davi o viu e profetizou. Qual é o modelo? Qual é o modelo? Precisamos estar na fortaleza de Sião, destruindo na nossa mente os argumentos, os sofismas, os pensamentos contrários à palavra de Deus, que podem nos levar a cochear entre o mundo e o reino de Deus, ou, como cegos, andar sem saber para onde estamos indo. 2, acreditar que é escolhido, que é Sião, e que pela presença do Espírito de Deus você é Sião, habitação de Deus. Você crê nisso? Então põe a mão no peito e diga: eu sou Sião. O Espírito de Deus habita em mim. Tá bom. Não é igual uma missa, mas está bem parecido. Vamos lá. Põe fôlego nesse pulmão aí. Põe fôlego, lá no 3. Sou Sião. Habitação de Deus. E com os irmãos, sou edifício onde Ele mora. Aplauda o Senhor, aleluia. Aleluia! Celebramos o Rei! E mais do que tudo, ansiar, desejar que Ele seja glorificado. Porque quando você ama alguém, você quer que todo mundo ame aquela pessoa. É ou não é verdade? Eu amo minhas netas, eu quero que todo mundo ame elas. Ai de quem se mete com elas. Eu amo minha filha. Quer conhecer uma leoa? Eu acho que ela está assistindo. Oi? Nem falei o nome dela para não... né? Bom, então, além de aprender que é escolhido, que é Sião, que pela presença do Espírito Santo você é Sião, nós, conjuntamente, glória a Deus pela chuva, somos edifício onde Ele mora. E mais do que tudo, desejar que Ele seja conhecido, amado, adorado. Quando você está triste e você vai orar e aquela tristeza parece que vai indo embora, você fica alegre. Você não gostaria que outras pessoas também experimentassem isso? Pois é. Isso é querer que Ele seja exaltado. Isso é querer que Ele seja conhecido. Amém? Então, Deus, né, Ele quer que os portadores da sua presença possam transmitir, então, a presença dEle. E para isso nós precisamos desejar, mais do que tudo, que Ele seja glorificado. Anotei aqui, e exaltado. Ou seja, aquilo que já foi falado aqui nesse púlpito, que não sejamos um lugar que Ele visita, mas um lugar em que Ele habita. Amém? Um lugar em que Ele habita, portadores da presença do Senhor.
E como? Porque vive em comunhão com Ele. Segunda-feira, né? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado que vem, semana que vem, mês que vem, ano que vem, até que Ele quiser. Amém? Então, por quê? Porque não é a sombra de uma pessoa que cura, é a presença gloriosa que cura. Mesmo quando você ora por um enfermo, não é a tua mão que cura, é aquele que está em você que cura. Mas só que ele delegou autoridade, e você tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, tem até autoridade sobre o tempo. Você lembra quando... Se você se escandalizar, o problema é seu. O senhor estava naquele barco, lembra? Tinha tempestade, lembra? E ele dormia. O habitante de Sião dorme no meio da tempestade, aprenda essa. Ele dormia. Por quê? Porque tudo está na mão do Pai que fez tudo, que sabe de tudo, cujos pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, cuja vontade é infinitamente melhor do que a nossa, é boa, agradável e perfeita, porque tudo está no controle dele e nada foge do controle dele. Ele dormia. E os discípulos chegaram: Jesus, você não se importa que a gente morra? Você não se importa que a gente morra afogado aqui? Olhem para mim, por favor, deixa quieto, o Espírito Santo vai trabalhar. E Jesus acordou brabo. Você imagina Jesus acordando brabo? Ele disse: homens de pequena fé, até quando vou suportar vocês? Deixa eu traduzir para o português. Ele estava dizendo: por que vocês não repreenderam esse mar? Por que vocês não repreenderam essa tempestade? Eu já não fiz milagre suficiente, não disse para vocês fazerem as coisas, demônios e tudo mais. Eu já não fiz isso o suficiente. Até quando que eu vou ter que suportar vocês, homens de pequena fé? Foi isso que ele falou para os discípulos. Aí ele disse: vento, faz isso. Mar, faz isso. Parou tudo. Parou tudo. E eles ficaram um olhando para o outro, eu acho que eles ficaram meio assim, vá, Senhor, né? Mas aprenderam. Sião tem esta autoridade, Sião espiritual, a Sião espiritual recebe de Deus delegação para resplandecer a sua glória na terra, nas circunstâncias, na terra, no ar, no mar. Você só não domina sobre pessoas, porque quem domina sobre pessoas é bruxa. É espírito jezabélico, manipulador e controlador. Mas sobre tudo mais. Mas então eu não posso orar sobre a situação política. Por trás de uma situação política tem demônios. Então, nossa luta não é contra carne e sangue. Faz a triagem aí. Nossa luta. Mas eu tenho para mim que Faraó foi levantado para que os egípcios clamassem. De novo, bom entendedor, entende tudo, né? Tá? Então, Deus, ele decidiu aquilo que era um mistério e que Paulo trouxe para nós. Um mistério que estava escondido nos séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Colossenses 1, 27, Cristo em vós a esperança da glória, Cristo no nosso meio, a esperança da glória. Você sabe que quando há um avivamento num lugar, as pessoas pegam um avião, pegam um navio, as pessoas viajam, vão para lugares distantes. Estava falando sobre um grupo antes, um grupo que começou em 1945, um pouquinho antes do fim da guerra. Eles fugiram, né, dos invasores, eles foram para um lugarejo no interior da França. Até hoje, desde 1944, eles louvam o tempo inteiro. Vai pessoa de todo mundo lá, para ficar naquela aldeia lá, para ficar junto, louvando lá junto, tem que fazer inscrição, se inscrever 1 ano antes, no mínimo, senão não consegue lugar. Quando a glória vem, ela atrai. Entendeu? Quando a glória vem, quando você está com a glória de Deus em você, você está transportando a presença de Deus e você diz: quero mais para que tu sejas glorificado. Porque Jesus disse assim,
façam milagres, façam tudo, para que o Pai seja glorificado no Filho. O mesmo ele diz para você hoje, resplandece para que o Pai seja glorificado em você. Amém? Nós temos uma guerra, né? A nossa velha natureza. Então, quando a velha natureza se levanta para reclamar, para murmurar, que Deus, ele tira o ouvido de perto, quando ele ouve reclamação e murmuração, na nossa velha, mas por quê? Porque ninguém sabe o que eu sofro, ninguém sabe o que... Você olha para a sua alma, como Davi fez, cala a boca, minha alma, porque eu vou esperar no Senhor. Pisa nela para baixo do meu pé, velha natureza. Esse velho homem não vai ressuscitar. Ele sepultei no batismo. Aliás, tem batismo, tá? Certo? Então, por quê? Porque o Senhor também disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas quando você morreu, o seu velho homem quer dizer assim, não, mas isso aqui, não vou suportar isso aqui. Você diz, vai, porque você está morto, fica quieto aí. Eu te sepultei quando eu fui batizada. Fica quieto aí. Amém? E assim, Cristo, a esperança da glória, vai habitando cada vez mais em nós. Por quê? Porque o teu novo DNA, a tua identidade, é a identidade de Cristo. Ninguém entendeu. Não entenderam. Não entenderam. Há um DNA, que é físico. Esse você herdou dos pais. Mas quando você nasceu no batismo, você recebeu todos os registros no teu ser espiritual recém-nascido para você se tornar semelhante a Cristo. É isso que a palavra diz. Cristo em vós é a esperança da glória. Porque todas as informações no corpo físico são informações para formar as células, repetir células e tudo mais. Sim ou não, doutora? É isso, né? É. No DNA físico. Tem todas as informações para repetir. Os olhos do pai, a voz da mãe, o cabelo ou não cabelo, não sei de quem da família. Está tudo aí no DNA físico. Quando você nasceu de novo, escuta, pelo amor de Deus, entende. Quando você nasceu de novo, você recebeu um novo DNA. Nesse novo DNA está registrado tudo do caráter de Cristo que está escondido em Deus. E à medida que você adora, à medida que você busca, Ele vai trazendo traços do DNA dele para dentro de você. E você vai ficando sendo parecido. E você vai se tornando Sião, lugar da habitação da glória de Deus. Não queira menos do que isto. Não aceite menos do que isto. Foi para isto que Jesus morreu, para ser o irmão mais velho de muitos irmãos. Então, Deus quis tornar conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios. Estou repetindo Colossenses 1:27, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, vocês me dão mais uns minutinhos? Eu estou vibrando aqui. Hoje, na presença de Deus, você entra através do louvor. Diga louvor. Na presença de Deus, você entra através do louvor. Escuta. Você pode entrar na presença de Deus através do louvor, mas isso ainda não é adoração. É a adoração que traz Ele para dentro de ti. No louvor você celebra a presença dEle, mas quando você adora, você diz, Senhor, tudo é teu. Eu sou teu, tudo é teu. Faz em mim o teu querer. Então Ele diz, tá bom, então agora eu começo a trabalhar. Né? As vitórias são conquistadas enquanto se louva. O lugar da sua glória, né? Quando adoramos, Ele se move a nosso favor. Agora vamos para o Salmo 130, versículo 6. Olha o que diz lá. Vamos ler juntos? Se você puder colocar assim, força. A minha anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Vou perguntar para os homens aqui, quem serviu no exército aí?
Quem ficou na guarita lá, uma noite inteira? É bom ficar lá toda noite? Várias noites. Não é, né? O que vocês mais querem quando estão na guarita? Que chegue amanhã, que troque a guarda. Sim ou não? Então, Davi sabia, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, mais do que aqueles que estão na guarita. Glória a Deus, né? Agora vamos ver esta preciosidade que é a promessa do Senhor, para encerrar. Salmo 132, versículo 13. Agora eu penso que só por um momento, se você andou com o pensamento para o outro lado, concentra aqui nas palavras que você vai falar em voz alta para que o teu pensamento escute, o teu coração escute. Repita. Vamos lá. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei. Amém. Deus deseja Sião. Deus deseja Sião. Onde está um povo ousado que entra pelo novo e vive o caminho aberto pelo seu sangue e dizendo: Senhor, estou aqui, eu quero ser Sião. Eu vou ter a luta de derrubar as fortalezas. Eu vou ter a luta de lutar para quê? Manter o Espírito Santo, a comunhão com Ele. Sim, mas eu quero ser Sião. Aí o versículo seguinte diz assim: abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Versículo seguinte: e os seus santos... ali... Você quer que os seus inimigos sejam vestidos de confusão? Eles não são pessoas. Eles não são pessoas, mas o Senhor prometeu: vestirei os seus inimigos de confusão. Sabe, uma diabada se junta com outra diabada e diz assim: mas aqui nós não podemos mexer. Eles vêm por um caminho, eles têm que fugir por 7. Eles estão lá envenenando uma cabeça de um ímpio contra você, e o Senhor diz: confusão lá. E os ímpios vão para cada um para cada lado, até que o Senhor os salve, e aquilo que tem que ser acontece. Tá? Eu até perdi meu texto aqui. Vamos lá, eu quero falar só mais uma coisa aqui. Onde é que está? Aqui. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles.